Fala, gurizada, tudo tranquilo? Bom, espero que sim. Estamos iniciando aí mais uma aula de matemática para o PISM 1. Seguinte, galera, na aula de hoje a gente vai trabalhar com a raiz da função do primeiro grau, certo? Nessa aula aqui a gente vai aprender a determinar essa raiz a partir de uma lei de formação e também a partir de um gráfico, certo? Então, antes da gente iniciar essa aula, tem que dar um breve aviso para vocês. Se vocês não assistiram a primeira e a segunda aula acerca de função do primeiro grau, recomendo que vocês assistam, já que vocês vão precisar desse conhecimento prévio para entender o que vai ser trabalhado nessa aula aqui. Beleza? Então, se não assistiu, assiste lá, tá na seção de matemática, beleza? Agora, sem mais delongas, vamos para a aula. Então, vamos lá, gente. Raiz da função do primeiro grau, também chamado de zero da função. Eugênio, por que esse nome raiz ou zero da função? Galera, é muito simples. A raiz ou zero da função vai ser basicamente o valor de x que faz com que a função seja igual a zero, né? Se vocês lembrarem bem, ó, a gente tem o seguinte, que a função do primeiro grau ela é dada por f de x igual a ax mais o b, certo? A gente sabe, ó, que vai ter um valor de x que vai zerar essa função. Esse valor a gente chama de raiz, certo? Então, olha só, a raiz vai ser basicamente o valor que faz com que f de x seja igual a zero. E se vocês lembrarem das nossas aulas lá de notação de funções, né, vocês lembram o seguinte, que o f de x é exatamente igual ao y. Ou seja, a raiz da função é basicamente o valor de x que faz com que y seja exatamente igual a zero. Então, olha só. Supondo aqui que eu queira determinar a raiz de uma função do primeiro grau, como é que eu faço? Eu vou igualar essa lei de formação aqui a zero, certo? E vou fazer isso aqui, ó. 0 vai ser igual a x mais o b, certo? Então, olha só, mexendo um pouquinho aqui, ó, vou trazer para cá porque a gente vai ter mais espaço. Na verdade, a gente tem muito espaço, né? A gente tem o seguinte, ó, ax mais b igual a zero. Olha só, então como é que a gente vai fazer? A gente vai ter que isolar o x, certo? Então, olha só, esse b está positivo, passa para o negativo, então a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter ax igual a menos o b, certo? E a gente vai ter o seguinte, que esse a está multiplicando o x, então eu vou passar esse a dividindo aqui. Então eu vou ter que a raiz de uma função do primeiro grau é dada por menos b dividido por a. Tá? Então essa que é a ideia, galera. Assim que a gente vai ter que fazer. Então se eu quiser determinar a raiz de uma função do primeiro grau, basta eu igualar a lei de formação a zero, Eugênio? Exato. Tá? A gente vai resolver alguns exemplos daqui a pouco, tá? Mas guardem isso, a raiz é basicamente o valor de x que faz com que y seja igual a zero. Por isso que a raiz também é chamada de zero da função. Por quê? A raiz é o valor que faz com que a função seja igual a zero, ou seja, ela é o valor de x que zera a função, certo? Agora o que a gente vai fazer? A gente vai resolver aqui alguns exemplos, tá? Eu vou pausar aqui essa tela, né? E vou jogar alguns exemplos aqui na tela para a gente resolver. Brasil, vou pausar por um minutinho só. Beleza, galera? A gente vai resolver aqui agora alguns exemplos, tá? Então, olha só. Vamos lá. Então, a gente vai ter que determinar as raízes das funções aqui, ó. Dessas 6 funções que a gente tem aqui, ó. Bom, como eu falei, a raiz vai ser o valor que faz que f de x seja exatamente igual a zero, tá? Então, para a gente determinar a raiz de uma função, basta a gente igualar a lei de formação a zero. Certo? Então, vamos lá. Essa primeira função aqui, f de x igual a 2x menos 4. Então, para eu achar a raiz dessa função, basta eu igualar a lei de formação a zero. Então, vou ter o seguinte, que 2x menos o 4 exatamente igual a zero, certo? Então, olha só. Esse 4 está positivo, passa para lá, trocando sinal. Vou ter o seguinte, que 2x exatamente igual a 4. Logo, o x vai ser igual, ó, o 2 está multiplicando o x, vai passar dividindo. Então, o x vai ser igual a 4 dividido por 2, tá? Então, 2, galera, é o valor que faz com que a função seja exatamente igual a zero. Se a gente fizer o teste aqui, ó, 2 vezes o 2 dá 4, menos 4 dá 0. Beleza? Então, vamos lá. Letra B. Letra B, ó, 3x mais o 9, tá? Então, se eu quiser determinar a raiz dessa função, basta igualar isso aqui tudo a zero. Show de bola? Então, olha só como é que a gente faz. Muito simples. Esse 9 está positivo, vai passar para outro membro trocando esse sinal, certo? Então, vou ter o seguinte, que 3x é igual a menos o 9, tá? Então, o x vai ser igual a menos 9 dividido por 3.
Logo, ó, o x vai ser igual a menos 3. Certo? Se você quiser fazer o teste, ó, 3 vezes menos 3 vai dar menos 9, mais 9 dá 0. Tá? A gente pode sempre fazer essa prova real aí, que vai dar sempre o valor certo. Tá? Agora, letra C. Letra C a gente tem 1 meio de x menos 6. Tá? Olha só, galera, 1 meio de x é o mesmo que 1 meio multiplicando x. Tá? Isso aqui menos 6. Tá? Se a gente quer determinar a raiz, a gente tem que igualar isso aqui a 0. Certo? Então, como é que a gente faz? Esse 6 está negativo, passa para cá, positivo. A gente vai ter o seguinte, então. Como esse 1 meio está multiplicando x, eu posso escrever o seguinte. Eu posso escrever que eu tenho, ó, x sobre 2. Certo? Então, esse x sobre 2 vai ser exatamente igual ao 6 aqui. Ó. Então, olha só. Esse 2 está dividindo aqui, vai passar para cá multiplicando. Certo? Então, eu vou ter o seguinte, que esse x ele é exatamente igual a 12. Certo? Se você quiser fazer o teste, ó, 12 multiplicado por 1 meio vai dar 6. Menos 6 dá 0. Beleza? Letra D aqui, ó. A gente tem aqui, ó, 1/4 de x. 1/4 de x mais 8. A gente tem que determinar a raiz. Basta a gente igualar isso aqui a 0, certo? Então, olha só, mesma ideia. Esse 8 está positivo, passa para cá negativo, certo? Então, ó, como esse x está multiplicando 1/4, eu vou ter aqui, ó, x sobre 4, certo? Isso daqui vai ser igual, no caso, a menos o 8, né, que ele passa trocando esse sinal, certo? Como esse 4 está dividindo, ele vai passar para cá multiplicando. Então, eu vou ter o seguinte, que o x, no caso, ele é exatamente igual a menos 32. Olha só, se eu fizer aqui, ó, menos 32 dividido por 4, vai dar menos 8. Menos 8 mais 8 dá 0, beleza? Agora o que eu vou fazer? Vou apagar aqui um pouquinho para a gente ter mais espaço, tá? Deixa eu apagar aqui. Falta a gente resolver duas ainda, né? Depois a gente vai ver como determinar a raiz a partir do gráfico, certo? Beleza, deixa eu trocar aqui. Agora eu vou fazer de outra cor, vou fazer com vermelho, tá? Pra gente variar um pouquinho. Então vamos lá. Letra E. Na letra E a gente tem o seguinte, ó. Na letra E a gente tem menos 7x mais 49. Se a gente quer a raiz, basta a gente igualar essa lei de formação aqui a 0. Certo? Então, olha só. Esse 49 está positivo, passa para cá trocando de sinal. Então, a gente vai ter o seguinte. Menos 7x igual a menos 49. Certo? Galera, como eu quero o valor de x, não o valor de menos x, o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que multiplicar essa função, essa equação aqui por menos 1. Certo? Então, eu vou ter o seguinte, ó. Menos 7 multiplicado por menos 1 vai ficar 7x. Ficar 7 no caso, né? Menos 49 multiplicado por menos 1 vai ficar 49. Tá? Então a gente vai ter o seguinte, que o x ele vai ser igual a 49 dividido por 7. Né? A gente sabe que isso daqui, ó, vai dar 7, né? Já que a raiz quadrada de 49 é o 7. Tá? Se a gente quiser fazer a prova real aqui, ó, menos 7 vezes o 7 vai dar menos 49, mais 49 dá 0. Brasil? Vamos lá, letra F. Letra F diz o seguinte pra gente, ó. 1/3 de x, menos 1/3 de x, então a gente tem menos 1 aqui, multiplicando o x, mais o 9. A gente quer a raiz, certo? Então como é que a gente faz? A gente iguala essa lei de formação aqui, ó, ao 0. Então, olha só. A gente vai ter o seguinte, como a gente tem menos 1/3 de x aqui, a gente vai ter x multiplicando menos 1/3. Então, x multiplicado por menos 1 vai dar menos x, dividido por 3. E olha só, como esse 9 está positivo, ele vai passar para cá trocando sinal. Então, a gente vai ficar aqui o seguinte, ó, menos 9. Bom, esse 3 aqui, ó, ele está dividindo, vai passar para cá multiplicando, certo? Então, a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter que o menos o x é exatamente igual a 3 vezes o menos 9. Isso aqui vai dar menos 27. Como eu quero o valor de x, não o valor de menos x, eu multiplico essa equação aqui por menos 1, certo? Então, olha só, a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter, ó, x exatamente igual, ó, a 27. É isso mesmo? É isso mesmo. Vamos lá, vamos fazer a prova real aqui, ó. 27 multiplicado por 1/3, por menos 1/3, ó, vai ficar 27 vezes menos 1, menos 27, dividido por 3, menos 9. Mais 9 dá 0. Então tá aqui.
Agora, galera, o que a gente vai fazer? A gente vai pausar aqui e vai mostrar como obter essa raiz a partir do gráfico. E a gente também vai mostrar como é que a gente apresenta a raiz no gráfico, beleza? Então eu vou pausar aqui rapidinho. Show? Então beleza, galera. Agora a gente vai aprender aqui, ó, como determinar a raiz a partir do gráfico, certo? Então olha só, gente, é muito simples, tá? Galera, a gente sabe o seguinte, que ó, o ponto em que o gráfico corta o eixo y, no caso, é o coeficiente linear. A gente aprendeu isso na aula de gráficos, né? Então, ó, se a gente fosse traçar os gráficos para essas duas funções aqui, ó, com certeza o gráfico cortaria o eixo y nesses pontos aqui. Y igual a menos 4, y igual a 9, certo? Então, olha só. Para a gente determinar uma raiz, por exemplo, olha só, a partir de um gráfico, vou colocar aqui para vocês duas retinhas para a gente ter uma noção, ó. Vou supor que funções genéricas. Depois aqui, ó, eu monto o gráfico dessas duas para vocês terem uma noção, tá? Então, olha só. Primeiramente, uma função crescente, tá? Depois, uma função decrescente aqui, ó. Olha só. Bom, vamos supor que a gente tem funções genéricas, tá? Suponha que eu tenho aqui, por exemplo, uma função f de x igual a x mais o b, né? No caso, para esse primeiro gráfico aqui, o A vai ser positivo, certo? Nesse segundo caso aqui, o A vai ser negativo, tá? Mas é uma função nesse formato, tá? Então, esse ponto aqui, ó, deixa eu fazer direitinho, porque ficou parecendo uma almôndega. Ó, vou fazer uma bolinha aqui, ó. Esse ponto aqui, esse ponto B, é basicamente o coeficiente linear, tá? E esse ponto aqui, ó, que a reta toca o eixo x, vai ser basicamente a raiz, tá? Vou chamar, por exemplo, de R, tá? Então, o ponto em que a reta toca o eixo x vai ser a raiz, tá? Então, aqui a gente vai ter uma raiz também, né? E aqui a gente vai ter o B, certo, galera? Então, essa que é a ideia, beleza? Então, o ponto em que a reta corta o eixo x vai ser, no caso, a raiz, tá? Nesse caso aqui, a gente tinha uma raiz negativa, né? Porque ela está aqui, ó, na parte negativa do gráfico. Nesse caso aqui, a gente tinha uma raiz, ó, positiva, né? Aqui, ó, uma raiz maior do que zero, beleza? Então a raiz vai ser basicamente o ponto em que a reta corta o eixo x. Beleza? Agora o que eu vou fazer? Eu vou montar o gráfico dessas duas funções aqui para vocês verem isso na prática. Brasil? Então beleza, gente, vamos montar aqui o gráfico, mas olha só, nesse caso aqui a gente não precisa montar a tabelinha, escolher valor para x nem valor para y. Galera, você sabendo a raiz e sabendo o coeficiente linear, você consegue projetar o gráfico mais ou menos, tá? E nos vestibulares, galera, principalmente nas questões objetivas, eles não vão te pedir para montar tabelinha e tal, eles vão te dar basicamente a lei de formação e vão pedir para você representar um gráfico, por exemplo, né? Uma questão objetiva, por exemplo, ele pode te dar um gráfico lá representado, pedir para você determinar a raiz, determinar coeficiente angular, coeficiente linear, tá? A gente vai ter uma aula de resolução de questões vestibulares, onde a gente vai apresentar isso tudo para vocês, tá? Mas olha só, prestem atenção aqui. Para a gente montar esse gráfico aqui, o esboço do gráfico, né? Não vai ser um gráfico perfeitinho, a gente vai precisar apenas da raiz e do coeficiente linear. Bom, como a gente sabe, o coeficiente linear é o ponto em que a reta vai cortar o eixo y, certo? Então, olha só, antes da gente fazer o gráfico aqui, vamos lembrar, vamos ter que determinar as raízes, certo? Bom, a gente determinou, né, lá que a raiz para essa função aqui era 2, né? Porque olha só, 2x menos 4 igual a 0. Passo 4 por outro membro tocando sinal, 2x igual a 4, x igual a 4 por 2, x igual a 2. Então, 2 é o valor que faz com que a função seja igual a 0. E essa outra função aqui a gente viu, ó, que no caso, ó, o valor de x que faz com que a função seja igual a 0 é o menos 3, certo? Quer fazer a prova real? 3x mais 9 igual a 0. 3x igual a menos 9, x igual a menos 9 por 3, x igual a menos 3. 3 vezes menos 3, menos 9, mais 9, 0. Beleza? Então, olha só. Se a gente fosse traçar mais ou menos o esboço desse primeiro gráfico aqui, ó, como é que seria? Ele tem que cortar o y no ponto menos 4 e o x no ponto 2. Então seria algo mais ou menos assim, ó. Mais ou menos assim, tá? Mais ou menos, tá? Vou colocar aqui ele em verde, tá? Um gráfico verde, olha que bonito. Vou marcar aqui para vocês em vermelho, agora as regiões que são importantes, ó. Nesse caso aqui a gente tem a raiz, que no caso é 2, ó, tá? E aqui a gente tem, no caso, ó, o coeficiente linear, que no caso é menos 4,
tá? Agora, se a gente quisesse fazer o mesmo para esse segundo gráfico aqui, como é que a gente faria? Ó, mesmo esquema, só que olha só, a raiz dele é menos 3, então ele vai ter que cortar o x no ponto menos 3. Então vamos traçar aqui o gráfico para ele também? Vamos. Olha só, seria algo mais ou menos assim. Como as duas funções são crescentes, né, a gente vai ter um gráfico mais ou menos assim, né? Bom, eu não prolonguei muito aqui, mas a ideia é que vocês entendam como montar, né? Então olha só, deixa eu pegar aqui o marcador vermelho. Então no caso aqui, ó, a raiz no caso é menos 3, então ele corta o x no ponto menos 3, tá? E como o coeficiente linear no caso é 9, então ele vai cortar o y no 9. Brasil? Galera, então basicamente é assim, ó, que a gente faz para determinar a raiz de uma função a partir da lei de formação e a partir do gráfico. Galera, eu espero que vocês tenham gostado da aula e, sobretudo, entendido, né? Essa aula vai chegando ao fim agora, né? Qualquer dúvida que vocês tiverem, basta mandar no grupo dos alunos lá, que a gente vai ter toda uma equipe para responder vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado e, sobretudo, entendido. É isso, valeu, fiquem com Deus e não se esqueçam, fé na missão, foco na aprovação, tamo juntão.